Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, mais um momento de meditação, mais um momento de contemplarmos juntos a força da palavra do Senhor, a força daquilo que Deus tem a nos dizer, que Deus tem a falar para nós e nos mostrar verdadeiramente que os exemplos dos nossos santos são verdadeiros, são testemunhos fiéis que realmente nos inspiram a cada vez mais buscar a santidade também. Hoje, dia 29 de abril, quarta-feira, dessa quarta semana da Páscoa, nós estamos aqui para comemorar, aproveitando que é branco, comemorar a festa da Virgem e Doutora da Igreja Santa Catarina de Sena. Então que nós possamos mergulhar inteiramente em seu exemplo, mergulhar em tudo aquilo que ela viveu e conhecer um pouco mais daquilo que ela viveu e poder mais e mais também buscar essa mesma santidade que nos leva a uma vida com Cristo, intimamente com Cristo. Abramos o nosso coração e deixemos nesta quarta-feira que São José venha interceder por nós e venha nos levar para perto do Espírito Santo. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, por intercessão de São José, vinde queimar nossos corações e nos fazer mais santos. Vinde, Espírito Santo, por intercessão de São José, vinde queimar nossos corações e nos fazer mais santos. Vinde, Espírito Santo, por intercessão de São José, vinde queimar nossos corações e nos fazer mais santos. Amém. Primeira leitura, Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, a palavra do Senhor crescia e se espalhava cada vez mais. Barnabé e Saulo, tendo concluído seu ministério, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, chamado Marcos. Na igreja de Antioquia havia profetas e doutores. Eles eram Barnabé, Simeão, chamado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que foi criado junto com Herodes, e Saulo de Tarso. Um dia, enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de que façam o trabalho para o qual eu os chamei. Então eles jejuaram e rezaram, impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os deixaram partir. Enviados pelo Espírito Santo, Barnabé e Saulo desceram a Seleucia e daí navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e eles tinham João como ajudante. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsorial de hoje. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Exulte de alegria a terra inteira, pois julga o universo com justiça. Os povos governa com retidão, e ele guia em toda a terra as nações. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que o Senhor, nosso Deus, nos abençoe e o respeitem os confins de toda a terra. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas pelo Pai, que me enviou. Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, hoje nós temos aqui a oportunidade de olharmos para algo que não é muito comum na Igreja Católica atual, ou pelo menos nós não entendemos assim, Nós não entendemos com as palavras que seriam as corretas para se usar. Como assim, Daniel? É muito difícil, muito raro hoje em dia ver pessoas que falem sobre discipulado.
Jesus fez discipulado. Os judeus faziam discipulados, por isso eles tinham seus discípulos, eles tinham seus aprendizes, mas hoje em dia a palavra discipulado tem sido menos usada porque se tornou muito comum se usar as palavras como catequese, catequizar, né, o meu catequizando, meu catequista e por aí vai. E estamos perdendo nesse sentido, estamos perdendo as palavras que, em diversos casos, são palavras de peso que trazem de fato a responsabilidade de corações em relação à evangelização. Estamos perdendo, por exemplo, palavras como mestre. Estamos perdendo, por exemplo, palavras como meu professor. Estamos perdendo, por exemplo, palavras que trazem para nós o sentido de mestre e aprendiz, mestre e discípulo. Estamos perdendo esse sentido e parando de ser obedientes, estamos parando de escutar, estamos parando de refletir. Isso nos leva a uma rebelião que nós nem sempre conseguimos perceber, mas que está presente em nós. Quando você deixa de escutar a palavra do Senhor, quando você deixa de prestar atenção naquilo que está sendo dito, quando você não quer aceitar algo que está sendo ensinado para você, quando você quer discordar a todo instante de um padre, de um pregador, de um professor, de algo nesse sentido, não precisa ser apenas sobre a palavra de Deus, pode ser dentro de uma sala de aula, por exemplo, quando você não quer aceitar as ordens do seu chefe, sei lá. Não estou falando aqui que você precisa aceitar tudo, não é isso. Estou dizendo que, às vezes, nós perdemos a noção de obediência e perdemos a noção de respeito em diversos casos. E isso tem se perdido dentro de um ponto muito importante da igreja, que é o discipulado. O discipulado vem se perdendo. Nós estamos falando muito sobre catequese, mas até que ponto levar uma criança para a catequese tem sido realmente eficaz? Até que ponto levar uma criança para estar todo final de semana numa catequese tem sido realmente eficaz? E não estou dizendo que a catequese precisa acabar, estou dizendo até que ponto tem sido eficaz, ou seja, até que ponto realmente tem alcançado as almas dessas crianças, as almas desses adolescentes, as almas desses adultos que são catequizados, esses adultos que participam da catequese. Porque uma coisa é você ser participante, outra coisa é você realmente ser engajado, servidor. Uma coisa é você olhar para o teu catequista como alguém que realmente mostra respeito e tem conhecimento profundo da palavra do Senhor e da vida com o Espírito Santo, da vida em oração. Outra coisa é você olhar para o teu catequista e ver apenas um mero catequista, uma mera catequista, uma pessoa qualquer, pecadora como você. Até que ponto tem sido eficaz a profundidade da oração, do testemunho, da espiritualidade dentro da vida catequética. É por isso que eu costumo dizer que nós precisamos voltar a tomar para nós essa caminhada de discipulado, onde você como testemunho vivo, você como líder, você como catequista, você como coordenador, você como alguém que está à frente de algum grupo, de algum movimento, de alguma comunidade, você precisa ser realmente responsável pelas almas daqueles que você vai atrair para perto e querer ensinar. Quantos e quantos afilhados, quantos e quantos filhos espirituais você tem? Eu tenho alguns. Quantos realmente você cuida e você atrai através do seu testemunho e também dos seus ensinamentos, dos seus conselhos? Quantos e quantos irmãos e irmãs você realmente entende a importância de discipular, de ensinar, de apresentar o caminho, de guiar no caminho correto? Quantos? Quantos realmente são para você almas que você precisa ensinar? Por que eu estou dizendo isso? Porque o discipulado não é imposto sobre ninguém. Você não pode querer ser mestre forçadamente. Você não pode querer que outra pessoa seja seu discípulo forçosamente. Você precisa realmente criar uma relação, um vínculo espiritual mesmo, um vínculo de confiança, onde o seu aprendiz, o seu discípulo, realmente confia naquilo que você ensina, principalmente porque você ensina não apenas com palavras, mas com atitudes. E nisso você acaba atraindo, nisso você cria uma confiança e um respeito no seu discípulo, entende? Paulo fez isso com Timóteo, Pedro fez isso com São Marcos. Mas não apenas Pedro, outros também ensinaram São Marcos quando ele começou a caminhar. Sábado passado nós tivemos o testemunho da conversão de São Marcos e também daquilo que São Marcos queria fazer, né? Daquilo que São Marcos queria viver. E aqui nós temos outros exemplos também de apóstolos que ensinaram São Marcos, que ensinaram João Marcos, né? Como nós temos na primeira leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, onde
Saulo e Barnabé, eles estão caminhando. Lembra do que eu falei ontem? O nome de Saulo? Aqui nós continuamos com Saulo e Barnabé realmente caminhando, né? Olha só que interessante. Nós estamos reunidos na igreja de Antioquia, onde haviam profetas, haviam doutores, haviam pessoas que estavam realmente absorvendo todos os ensinamentos dos apóstolos, tudo aquilo que era falado sobre Cristo. E entre eles havia Barnabé, Simeão, o negro, Lúcio de Cirene, Manaém, Saulo, que foi criado junto com, Manaém, que foi criado junto com Herodes, e também Saulo de Tarso. E certo dia, versículo 2 do capítulo 13, enquanto eles celebravam a liturgia, ou seja, enquanto eles estavam reunidos em oração, partilhando do corpo e sangue, e também partilhando da palavra, enquanto eles celebravam a liturgia em honra do Senhor, eles estavam jejuando também. E no jejum, o Espírito Santo disse para eles: separem para mim Barnabé e Saulo. Percebam que a união, né? Quando você tem, não apenas, quando você não está sozinho em oração, mas tem também outras pessoas em oração junto com você, quando você está reunido em comunidade, quando você está reunido em igreja, sendo igreja una, quando você está reunido e realmente estão clamando ao Espírito Santo com jejum e oração, estão clamando ao Espírito Santo, pedindo também a Eucaristia, o Espírito Santo se manifesta e ele falou: separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de que façam o trabalho que eu os chamei para fazer. E então eles jejuaram, eles rezaram. Percebam que as coisas não aconteceram imediatamente, eles não simplesmente empurraram Barnabé e Saulo para que saíssem evangelizando. Eles jejuaram, terminaram o jejum, eles rezaram, né, concluíram as suas orações, e depois de tudo isso, eles impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo, para que pudessem partir, para que pudessem deixá-los partir. Versículo 4. Enviados pelo Espírito Santo, Barnabé e Saulo desceram a Seleucia e daí navegaram para Chipre, e quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra nas sinagogas dos judeus. E olha que interessante, no versículo 5 vai dizer que São Marcos, estava com eles. João estava com eles como ajudante. Olha só que interessante. João estava com eles como ajudante. E assim eles caminharam, assim eles avançaram. Daqui a pouco eu vou voltar à primeira leitura. Mas é interessante de pensar em tudo isso em relação ao discipulado, meus irmãos e irmãs, é que Jesus fala para nós no Evangelho de hoje que nós não somos obrigados. Você não é obrigado a seguir Jesus, você não é obrigado a chamar Jesus de Senhor, você não é obrigado a chamar Jesus de Mestre, mas olha o que a palavra nos diz. Jesus fala, versículo 44, ele exclama em alta voz, ele dá um grito: quem crê em mim, não é em mim que crê, mas é naquele que me enviou. Ou seja, crê em Deus, crê no Pai. Quem me vê, não vê a mim, mas vê aquele que me enviou. Ou seja, quem olha para Jesus, vê o Deus Pai. Versículo 46, eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não esqueça quem eu sou, não esqueça do Pai e não permaneça nas trevas. Olha só, Jesus é a luz do mundo. Eu vim ao mundo como luz para que ninguém permaneça nas trevas, para que diante de Jesus tudo seja iluminado, tudo seja revelado, toda a verdade venha à tona e assim Jesus possa converter, possa tirar esse coração, tirar essa alma das trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras, mas não as observar, ou seja, não prestar atenção e não seguir as palavras de Jesus, ele não vai julgar. Ele não vai condenar, ele não vai apontar o dedo. Está escrito aqui, versículo 47, eu não julgo, porque eu não vim ao mundo para julgar, eu vim para salvar o mundo. Quem não ouve as minhas palavras, quem não presta atenção nas minhas palavras, quem não observa as minhas palavras, eu não vou julgar. Eu não vim ao mundo para julgar, eu vim para salvar. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, não precisa que eu fique julgando. Aquele que não quer aceitar minhas palavras, aquele que me rejeita, aquele que não presta atenção em mim, esse já tem um juiz. Olha só que forte. Se você não quer ouvir as palavras do Senhor, tudo bem, não tem problema, ele não vai te julgar. Se você não quer aceitar as palavras do Senhor, tudo bem, não tem problema, ele não vai te julgar. Se você não quer concordar com as palavras do Senhor e não quer seguir o Senhor, tudo bem, não tem problema, ele não vai te julgar, porque ele não veio para julgar o mundo. Mas se você realmente rejeita a palavra, se você não quer as bênçãos, se você não quer os milagres, se você não quer seguir a Cristo, se você não quer a cruz, não se preocupe. Você já tem o seu próprio juiz. Versículo 48, Jesus diz: a palavra que eu falei vai julgar você no último dia. A palavra
que eu falei vai julgar você no último dia. Olha só que forte. Se você não quis acreditar enquanto você está aqui na terra, não se preocupe que no último dia, no dia final, no dia da tua morte, a palavra do Senhor vai julgá-lo. A palavra de Deus vai julgá-lo no último dia. Versículo 49. Porque eu não falo por mim mesmo. É assim que diz Jesus. Eu não falo por mim mesmo. Eu falo pelo Pai. Eu falo por aquele que me enviou. É Ele quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. É Ele que me ordena o que eu devo falar para você. É Ele que diz o que eu devo dizer para as multidões. É Ele que rege a minha vida. É isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que Deus controla tudo. E se você não quiser acreditar em Cristo, não se preocupe que no dia da sua morte, no dia final, diante de Deus, você já tem o seu juiz. Não se preocupe com isso. Você já tem o seu juiz. E eu sei o que seu mandamento é. O mandamento de Deus é vida eterna. O mandamento de Deus é vida eterna. Os mandamentos do Senhor são vida eterna. Aquilo que está escrito na palavra é vida eterna. Aquilo que está nos evangelhos é vida eterna. Vida em abundância. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Aquilo que Jesus diz, ele diz porque Deus mandou. Aquilo que Jesus está ensinando, ele ensina porque Deus mandou ele ensinar dessa forma para a vida eterna, a vida em abundância. E aquele que não quer a vida eterna, aquele que não quer crer em Deus, aquele que não quer crer em Jesus, aquele que não quer ouvir os mandamentos e seguir os mandamentos, está perdendo a vida eterna. Santo Agostinho, já falei essa frase aqui, Santo Agostinho dizia, né? Você que foi criado por Deus, o Deus que te criou sem ti, não pode te salvar sem ti. Meu irmão, minha irmã, Deus não vai te salvar se você não quiser ser salvo. Deus não vai te obrigar a ser discípulo se você não quer ser discípulo. Deus não vai te obrigar a ser apóstolo se você não quer ser apóstolo. Deus não vai te dar palavras de sabedoria se você não quiser ter sabedoria para ensinar outros. Deus não vai te dar o conhecimento se você não quer buscar o conhecimento para ensinar outros, para partilhar com outros, para manifestar o Espírito Santo com outros. Não tem como. Isso não vai acontecer. E é aqui que entra mais uma vez a importância, toda essa importância do discipulado, como nós vemos na primeira leitura em Atos dos Apóstolos, onde Barnabé e Saulo já são pregadores. Barnabé que está junto dos apóstolos, né, depois que foi eleito para ficar no lugar de Judas Iscariotes. Barnabé é um dos apóstolos, um dos 15 primeiros apóstolos. Saulo vem logo em seguida. E os dois, eles são chamados para realmente concluir o seu ministério em Jerusalém. Eles saem de lá e eles, acompanhados por João Marcos, né, ou São Marcos, como nós conhecemos hoje, acompanhados por São Marcos, eles vão para a igreja de Antioquia e eles ficam lá junto com outros profetas, outros doutores da lei, outros que já são diáconos da igreja de Cristo. E no meio de tudo isso, pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas em oração, pessoas partilhando a palavra, pessoas ungidas realmente para curar, para libertar, para trazer a palavra do Senhor, para manifestar a palavra de sabedoria, palavras de inteligência, palavras de entendimento, palavras de ciência de fato. Essas pessoas estão reunidas em jejum e oração e elas manifestam o poder do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo está ensinando, o poder do Espírito Santo, o Senhor continua falando, continua realmente mostrando o que a igreja de Cristo, o que a igreja de Deus precisa fazer. É isso, é isso. Deus está manifestando o seu poder no meio dessa igreja, no meio desse povo, porque eles estavam reunidos, liturgia, eles estavam jejuando, eles estavam em oração. É isto que pede o Espírito Santo. E ali o Espírito Santo se manifestou e ele disse: separem Barnabé e Saulo. Ele disse: vão pelo mundo, preguem o evangelho. Eles vão pelas sinagogas dos judeus e eles anunciam a palavra de Deus, dizendo quem é Jesus, que Jesus é verdadeiramente o Senhor, o Cristo. Junto com eles vai São Marcos sendo ensinado, São Marcos sendo formado, São Marcos ali ouvindo todos os testemunhos, e não à toa ouvindo tudo isso, participando dessa liturgia como um todo. São Marcos escreve um evangelho belíssimo, conciso, mostrando cada parte da vida de Jesus. Ali está, meus irmãos e irmãs. Imagina você como mestre, você como apóstolo, ensinando outras pessoas, ensinando outros discípulos, criando um verdadeiro discipulado, ao ponto de inspirar corações. Barnabé, meus irmãos e irmãs, não escreveu o evangelho. Saulo não escreveu o evangelho. Apesar de Saulo ter escrevido um monte de cartas, ele não escreveu um evangelho. Pedro não escreveu um evangelho. Quem foi que escreveu esse evangelho? Foi Lucas. Lucas, que foi discípulo de Saulo, discípulo de Pedro. Foi Marcos,
Marcos, que foi discípulo de Saulo, discípulo de Pedro, discípulo de Barnabé. Olha só que força. Olha só que força, meus irmãos e irmãs. Imagina você ser tão inspirador, tão inspiradora, ao ponto de fazer com que alguém escreva sobre Cristo. Fazer com que alguém escreva sobre Jesus. Fazer com que alguém fale do testemunho da vida de Jesus. Fazer com que alguém tenha vida no Espírito Santo também. Imagina tudo isso. Imagina tudo isso. Mas isso só pode acontecer se você de fato vive em liturgia, vive em união, vive em comunidade, vive em oração, jejum, vive realmente buscando comunhão com Cristo. Vive realmente manifestando o poder do Espírito Santo, porque se você não é assim, se seu coração não é assim, outros que olham para você não vão ser assim também. Outros que te acompanham não vão ser assim também. Então não dá para te chamar de mestre, não dá para te chamar de apóstolo. Será que dá para me chamar de apóstolo? Será que dá para me chamar de realmente um mestre? Será que estou sendo realmente alguém que está ensinando a palavra do Senhor corretamente para outros irmãos e irmãs? Será que realmente estou sendo alguém que está anunciando verdadeiramente a palavra do Senhor e está alcançando outras almas da forma como deveria alcançar? Será que estou sendo esse seguidor de Cristo? Será que estou evangelizando da forma como deveria evangelizar? E aí nós vamos para a palavra do Senhor também, que diz: pelos frutos conhecereis. Se os meus frutos são bons, então significa que meus trabalhos, meus esforços estão sendo bons também. Se os teus frutos são bons, meus irmãos e irmãs, se as almas ao teu redor estão sendo tocadas pelo Senhor, se as almas ao teu redor estão manifestando o Espírito Santo também, então talvez os teus frutos estejam sendo bons. Talvez os teus frutos estejam sendo realmente manifestados pelo poder do Espírito Santo. Talvez o coração que esteja cheio do Espírito Santo. Se o teu coração é assim, então realmente você está levando outros a buscar o Espírito Santo também. E é sobre isso. É sobre fazer com que outros também manifestem o poder do Espírito Santo e entendam a vida com Cristo da mesma forma como você entende. Onde nós conseguimos perceber tudo isso? O Salmo de hoje nos dá um exemplo. Hoje nós temos que as nações vos glorifiquem ao Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção e sua face resplandeça sobre nós. Imagina você rezando assim com pessoas ao teu redor. Imagina você falando assim com almas ao teu redor. Imagina você ensinando outras almas a rezar dessa mesma maneira, falar dessa mesma forma, assim como o salmista de hoje. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, que sua face resplandeça sobre nós, que na terra se conheça o seu caminho e sua salvação por entre os povos. Que nós possamos continuar nos esforçando, que todos possam glorificar o Senhor, que todos possam louvar o Senhor, que todos possam conhecer a sua graça e sua bênção, que todos possam olhar para Deus, que realmente manifeste o seu rosto, manifeste a sua presença em nosso meio, que todos nós possamos louvar ao Senhor, louvar o Espírito Santo, que resplandece sua luz sobre nós, que todos nós possamos ver Jesus Cristo, que é a verdadeira luz. Que todos nós possamos louvar e reconhecer em toda a terra o seu caminho, sua salvação. Que todos nós possamos ver Cristo. Que todos nós possamos exultar de alegria, ó terra inteira. Que todos nós possamos exultar de alegria, porque Cristo julga o universo com justiça inabalável. Porque Ele governa com retidão, reto de coração, com verdade. Ele julga os povos todos. Ele guia toda a terra, as nações. Ele guia. Ele mostra a direção, Ele mostra os caminhos, Ele mostra a verdade, Ele mostra a vida eterna. Que todos nós possamos ser assim também, rezar assim e mostrar o caminho que vem, que realmente é Cristo. Que todos nós possamos ser assim e que nós possamos inspirar outros a serem assim também e louvar o Senhor por crer no Senhor dessa mesma maneira. Santa Teresinha tem uma frase que eu amo, essa frase deu início à minha vida como pregador, de certa maneira. Essa frase deu início à minha vida como evangelizador, quando Santa Teresinha dizia que chegou a hora de ensinar para outras almas como eu amo Deus, fazer com que outras almas amem a Deus da mesma forma como eu o amo. Chegou a hora da minha missão, chegou a minha missão. E olha que interessante, meus irmãos e irmãs, ela disse isso alguns meses antes de morrer. Santa Teresinha disse isso alguns meses antes de morrer, porque ela sabia que estava chegando a hora dela, e quando ela chegasse no céu, ela estaria constantemente ensinando outras almas na terra a também amar a Deus da mesma forma como ela ama. Não à toa nós estamos aqui hoje, eu estou aqui hoje. É um exemplo disso, ela me ensina todo dia. Da mesma maneira, ela como minha mestre, ela como minha madrinha, ela me ensina. E da mesma forma, você precisa buscar seus mestres também. Você precisa buscar seus professores também. Você precisa buscar pessoas que te ensinem também a viver. Pessoas em quem você possa confiar. E olhar sempre para o exemplo perfeito, como diz São João da Cruz. Olhar sempre para o Senhor Jesus Cristo.
que é o exemplo perfeito, que é o santo perfeito, maior de todos os Rei dos reis, o santo dos santos. Compreendendo tudo isso, que nós possamos abrir nossos corações e livremente, sem obrigação nenhuma, possamos olhar para Jesus como a luz do mundo e crer que Ele verdadeiramente vai nos ensinar a alcançar a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, com sua mãe Maria Santíssima e seu paizinho São José. Que as bênçãos de Deus misericordioso sejam derramadas sobre cada um de nós com sangue e água. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo momento de meditação, meus irmãos e irmãs, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça em vossos corações.